E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Você já reparou que a inflação de preços que você sente no bolso não é exatamente a mesma divulgada pelos dados oficiais? É, mas eu já percebi o motivo. É porque, tipo, normalmente quando a gente fala sobre inflação, a gente tá pensando num período de tempo bem grande, tipo, sei lá, um ano, ou pelo menos uns 6 meses, sei lá. Ah, eu comprei isso e tal data, aí hoje já tá 50% mais caro. Só que o governo, ele é espertinho. Ele usa juros sobre juros. Então, tipo, cresceu 4 meses nesse mês, cresceu mais 3 e pouco nesse outro mês, aí cresceu mais 3 e pouco nesse outro mês, e aí quando passa aquela quantidade de tempo grande, realmente a inflação foi aquela grande que a gente percebe. Mas o governo, ele faz a tática, ele só faz de mês a mês. Ah, desse mês aqui foi só 3%. Aí. Existem muitas razões para não considerar o IPCA como uma métrica razoável de inflação. Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou mostrar aquilo que os canais convencionais não mostram, explicar o porquê dessa diferença e também trazer alguns conceitos econômicos. Mas antes da gente começar, eu preciso garantir que você que está me assistindo é uma pessoa decente, é uma pessoa do bem, porque eu ficaria extremamente frustrada de gravar esse conteúdo, de produzir esse vídeo para depois cair nas mãos de certos grupos de pessoas, certos animais. Então eu vou fazer aqui a chamada da exclusão. Como que funciona a chamada da exclusão? Eu vou listar aqui alguns grupos de pessoas e caso você se identifique, caso você ache ali que se enquadre em um desses grupos, eu peço-lhe a gentileza de se retirar desse vídeo. Então, chamadinha básica da exclusão, aqui comunistas, esquerdistas, social-democrata, quem fez o L, pais de plantas, fãs da Kamala Harris, galera. Esse pessoal aí, ó, esse pessoal que curte personagem de Baranga Verso, cai fora, pessoal. É uma pena que esse vídeo caiu até você, porque se eu pudesse, eu filtraria para quem meu conteúdo aparece, né? Mas já que aconteceu, já que caiu, se você for uma dessas pessoas aí, eu peço que você se retire. E agora, feita a asepsia, se você ficou, eu peço que você se inscreva no canal, estamos chegando a 300 mil inscritos. E você sim, que passou na chamada, é uma pessoa super bem-vinda aqui no canal. Agora, vamos então para o roteiro aqui do vídeo. Eu quero primeiro explicar o que é o IPCA. O IPCA é um dos índices de inflação mais conhecidos na economia brasileira, mais utilizados também. Para chegar à composição da cesta de produtos e serviços que terão os preços acompanhados, o IBGE faz uma pesquisa de orçamentos familiares, que é um levantamento que busca mensurar os hábitos de consumo das pessoas. Esse levantamento é revisado de tempos em tempos, até porque esses hábitos de consumo também se alteram. E porque o governo ele gosta de aplicar golpe, né? Tipo, o Haddad estava dizendo que ia tirar os produtos que causam mais inflação, tipo o café, para garantir que o PCA ficasse bonitinho e ele pudesse enganar o povo. Primeira questão que eu quero levantar em relação aos dados oficiais é o nível de confiança nesses reportes, o nível de confiança nesses relatórios divulgados pelo governo, porque hoje no Brasil nós vivemos sob censura. Basta olhar para o que aconteceu com o X, para várias pessoas que tiveram suas redes censuradas. E o que é a censura? A censura nada mais é do que o bloqueio do fluxo de informações. E essas estatísticas governamentais são os olhos e os ouvidos do burocrata. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Vocês confiam nos reportes do governo? Vocês confiam nesses dados divulgados pelo governo? Tá bom que eu vou confiar em bandido. Bandido que só quer lascar nós. Tá bom. Comenta aqui, porque ainda mais em um país onde existe o bloqueio da livre circulação de informações, por que a gente deveria confiar 100% nesses relatórios governamentais? Existe um dos libertários, um dos libertários mais importantes da economia americana, o Ron Paul, ele escreveu o seguinte sobre esse assunto, olha só. O índice de preços ao consumidor é uma estatística manipulada, tal como usam números enganosos do PIB para fazer o mesmo. Muitas pessoas reconhecem que esses relatórios nada mais são do que propaganda. Qualquer pessoa que pague as contas para manter uma casa sabe a verdade sobre a inflação. Cara, o PIB é outro golpe também, cara, é outra enrolação, porque gasto do governo entra no PIB. Então ele pode simplesmente ficar fazendo dívida lá, causando prejuízo e lascando todo mundo, que o PIB aumenta.
Então, Ron Paul, como sempre, em defesa das ideias de liberdade e explicitamente desacreditando nas estatísticas oficiais. Inclusive, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente no Alabama. Tem até a minha fotinha aqui com ele. Mas voltando aqui ao IPCA, quando a gente analisa a composição do IPCA, nós vemos aqui uma diferença entre os pesos de cada categoria. Então, tem a categoria de alimentação, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes e tudo mais. E aqui já vem mais um motivo para você não considerar o IPCA como uma métrica razoável, porque entenda que os seus gastos pessoais, os seus hábitos de consumo individuais não necessariamente coincidem com esta composição do IPCA. Por exemplo, transportes ocupa aqui um peso de 20,6%, mas Para mim, aqui em casa, o transporte é muito menos que 20%, eu garanto a você. você mora perto do trabalho, você pode não gastar tanto com transporte, enfim. Então, o IPCA, ele é uma aproximação. Já a sua inflação pessoal, vamos dizer assim, diz respeito, é calculada com base nos produtos e serviços que você consome, você e a sua família consomem. E aí, obviamente, isso muda de família para família, de indivíduo para indivíduo. Um outro motivo para não considerar o IPCA como uma métrica razoável de inflação é a própria definição de inflação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No site do Banco Central, o Banco Central define inflação como o aumento dos preços de bens e serviços e que implica a diminuição do poder de compra da moeda. É, eles dizem que é isso, mas isso daí é golpe também. Isso daí é golpe também. Eles dizem isso que é para poder colocar a culpa no empresário malvadão. Olha, a inflação está subindo porque os empresários malvadão estão aumentando os preços. Ó. Isso aí é golpe também, cara. Inflação é outra coisa, nada a ver. Mas essa definição, segundo os austríacos, está incorreta. É que a gente usa, assim, no mainstream para falar sobre o aumento generalizado de preços, mas não é a definição própria de inflação. Vamos dar uma olhada aqui na definição dos austríacos sobre inflação. Aqui, vamos ver o que Mises diz a respeito. E os jornais, ou os teóricos, chamam os preços mais elevados de inflação. Mas inflação não é a elevação dos preços. A inflação é o dinheiro novo injetado no mercado. É esse dinheiro novo que, depois de injetado, inflaciona os preços. Exatamente. Essa inflação que o povo fala aí, esse golpe que eles dão na mídia aí, é a consequência. E aqui um pouquinho mais para baixo ele diz: e os governos tentam encontrar alguém que seja responsável pelo ocorrido, mas nunca se consideram eles mesmos os responsáveis. Consideram responsável o sujeito que aumenta o preço de seus produtos. Pois é. Basicamente, a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. É basicamente isso, porque a culpa é do governo, 100% do governo, aí ele diz, que está aumentando os preços ali é o empresário malvadão, ué. A gente fez a moeda desvalorizar e é por isso que os preços estão aumentando, mas não, a culpa não é nossa não, que desvalorizou a moeda, é do empresário malvadão ali, ó. Isso é muito coisa de esquerdista mesmo. O esquerdista, ele adora fazer isso. Toda vez que sobe o preço de alguma coisa, subiu o tomate. E a culpa é de quem tá vendendo tomate. Sempre a culpa é do empresário, sempre. Mas nunca a culpa do governo que aumenta a oferta monetária e que deprecia o poder de compra da moeda. E considerando essa definição austríaca de inflação, ou seja, o aumento da base monetária, se olharmos o gráfico do M2, que é um dos agregados monetários, já vou até falar sobre isso. Se a gente olhar o M2 do Brasil, olha só pegando aqui um time frame de exemplo. De janeiro de 2023 até janeiro de 2024, a base monetária aumentou 16%, considerando o M2. Isso significa que se os seus investimentos no Brasil estiverem abaixo de 16%, você está perdendo dinheiro em termos reais. Mas ninguém considera isso. As pessoas ficam iludidas, ficam aí nessa ilusão nominal de só ver ali o número que aparece sem considerar a perda do poder de compra da própria moeda. E eu sinto essa perda de poder de compra direto, cara. Porque, tipo, eu fazia lives patrocinadas no passado, elas custavam R$ 50 no passado. Hoje, elas custam R$ 100. Só que com R$ 100 eu não consigo comprar o que eu comprava quando elas custavam 50. Dark, então por que você não aumenta mais para comprar exatamente a mesma coisa? Aí é que tá. Se eu aumentar mais do que R$ 100, ninguém vai me patrocinar mais. Porque as pessoas também ficaram mais pobres, sabe? O poder de compra de todo mundo diminuiu. Então, se eu colocar mais de R$ 100, que era o que era para ser, eu não consigo mais que me patrocinem.
Uma das coisas que eu mais me orgulho na vida é entregar resultado nas carteiras dos nossos clientes aqui do escritório. Olha só que legal, eu coloquei um print de uma mensagem que eu recebi de um cliente, dia desses, um cliente com perfil conservador, e ele diz o seguinte: a carteira desde o início está com média de 12,6% ao ano, já descontadas todas as taxas. Excelente. Perfil conservador, gente. Perfil conservador é o quê? Metais preciosos, bonds, títulos do tesouro, ETF setorial de ações defensivas. Então, sem correr muito risco, a gente conseguiu entregar 12,6% ao ano, já descontadas todas as taxas. Porque ninguém trabalha de graça, né, gente? Se você não sabe quanto que você está pagando, o produto é você. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, como filosofia de investimentos. Os nossos clientes sabem exatamente as taxas que estão pagando. Então, nós trabalhamos aqui com o chamado FII fixo. Porque tem muita gente que cai nesse conto aí de que o seu assessor de investimentos está te atendendo de graça. E não está. Ele está provavelmente recebendo uma comissão em cima dos ativos que ele te recomenda. Aí, qual que é o resultado disso? Um monte de carteira que eu já vi, com um monte de COI, de produto lixo, de crédito privado no Brasil, esses lixos aí que não prestam. Eu me recuso a trabalhar dessa forma. Aqui a gente trabalha com o FII fixo, onde o cliente sabe exatamente quanto está pagando. E aí, independe qual ativo que eu vou recomendar, porque já é uma taxa pré-negociada. E se você quiser conhecer mais sobre os nossos serviços de carteira administrada no exterior, preenche esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que a minha equipe entrará em contato com você. Vamos falar aqui sobre os agregados monetários. Eu usei o M2 como uma aproximação da oferta monetária, mas isso também é discutível, porque não tem só o M2, tem M0, M1, M2, M3, M4. Qual que é a diferença? Esses agregados monetários são importantes para identificar a fluidez monetária de um país. Quanto menor o número, por exemplo, M0, M1, mais líquido. E essa é uma tese econômica bem importante, tá? Se você observar as curvas desses agregados e perceber que o M1, o M2 está subindo, isso tende a acontecer maior consumo, porque é essa fatia ali do dinheiro, o dinheiro na mão das pessoas que está subindo. Então gravem isso, quanto maior o númerozinho do M, menos líquido. Até que um resuminho que eu vou colocar na tela. Então M1 é a base monetária, mais depósitos à vista. M2 é o M1 mais aplicações financeiras de curto prazo, veja que já começa a diminuir um pouquinho a liquidez. O M3 é o M2 mais cotas de fundos de renda fixa e o M4 é o M3 mais outros títulos, tá? Então quanto maior o M, menos líquido. Então eu considerei o M2, mas a gente realmente pode discutir e fazer algumas considerações em cima disso. Os austríacos são tão geniais em tudo que fazem, que eles construíram uma métrica chamada True Money Supply. O True Money Supply é uma tentativa, e eles mesmos admitem uma tentativa imperfeita. Cara, os austríacos são fodas, né? Eles admitem, eles têm a humildade perante o conhecimento, porque é impossível você ter a pretensão do conhecimento de achar que você consegue medir e calcular todos os aspectos da economia. É impossível calcular mesmo, o negócio é muito bruto, ainda mais num país desse tamanho, se fosse pelo menos uma vilazinha, mas num país? Então, aqui o Salerno, junto com o Rothbard, eles desenvolveram o TMS, que é uma tentativa imperfeita de medir a oferta monetária. A diferença é que o TMS foca nas formas de dinheiro imediatamente gastáveis. Então, eles tentam medir o aumento da base monetária, mas somente das transações que afeta diretamente o consumo. Eu vou deixar aqui um gráfico, que tem a fórmula aqui em cima do TMS, um gráfico que mostra, por exemplo, a comparação do M2 com o TMS. Um aspecto importante, se vocês observarem, a inclinação do TMS, que é a curva vermelha, a inclinação tá mais íngreme essa curva, ou seja, significa que o aumento da base monetária, de acordo com o TMS, acontece de forma mais rápida que o M2. E tem pessoas ignorantes que falam que os austríacos não gostam de dados. O que os austríacos não gostam é de previsões econômicas, porque a economia está sujeita à ação humana, que é incerta, subjetiva. Agora, utilizar os dados já existentes para fundamentar uma teoria, isso os austríacos fazem sim. Existem vários artigos publicados, a maior parte deles, obviamente, Estados Unidos, no exterior, no Brasil, quase não tem isso, porque os nossos economistas formados em universidades brasileiras geralmente saem marxistas ou keynesianos, aí não tem como levar a sério. A maioria deles, acho que a grande maioria deles é keynesiano. E keynesiano é a favor do governo gastar, né? Aí eles dizem, olha, você gasta, enche a economia de dinheiro, aí quando o dinheiro estiver sobrando, você enxuga a economia com impostos. Puta que pariu, viu, bicho? Um negócio idiota da porra.
Também tem o fotinha com o Salerno, que foi um dos autores desse modelo aqui do TMS. Olha aqui, ele autografando o prefácio do Man, Economy and State. E eu lembro que quando a gente tirou essa foto, eu falei pra ele, eu falei assim, eu não sabia que ele era canhoto. Aí eu falei, você é canhoto, mas só no jeito de escrever, né? Porque nos valores nem pensar. Ele, não, nem pensar. Enfim, eu até procurei dados do TMS pro Brasil. Seria um trabalho acadêmico muito interessante de ser feito, mas eu realmente não achei. E eu acho que eu nunca vou encontrá-lo, né? Porque, como eu falei, economista no Brasil, 99% é keynesiano, fica aí fazendo continha de modelo keynesiano, que não acha uma única constante, né? E esses caras se acham e ainda tem a audácia de afirmar que a escola austríaca não é respeitada. Não é respeitada no Brasil, né? Que é um fazendão, que é esse lixo de país. Mas vai pro exterior, leia os artigos do Salerno, Peter Klein, o Per Bailon. Vai lá dar uma olhada no exterior, sai um pouco aí da sua realidade. E assim, gente, querer medir a inflação já é a pretensão do conhecimento. Não tem como. A gente consegue fazer uma aproximação como essa tentativa TMS, que é super legal. Você consegue, de repente, usar o M2, como eu usei aqui, e dar ali uma conta aproximada de 16%. Mas, assim, é uma tentativa imperfeita. O ponto é que usar o IPCA é uma métrica muito aproximada e que não reflete realmente o conceito de inflação. E aí, você já sabia de todas as informações aqui desse vídeo? O que você achou mais interessante? Se você ficou comigo até o final, comenta um eu fiquei. Eu tenho vários vídeos de zoeira aqui no canal, zoando como nada, mas nesse eu quis fazer um pouquinho mais sério. Então, se você gostou, curte esse vídeo, já compartilha esse vídeo e não deixe de assistir esse outro vídeo aqui que eu comentei sobre o Galípolo, que é um desses economistas aí mainstream. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Pois é, pessoal, não confie em dados do governo. Eles são feitos de modo que beneficie o próprio governo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!